Olá, amigos, sejam bem-vindos ao canal Defesa da Fé. Que quem vos fala é seu amigo, seu irmão em Cristo, o irmão Medeiros. E hoje nós vamos falar a respeito desse tema polêmico que você está vendo aí, revelação. Arcanjo Miguel, o Salvador, Yahshua. Esse nome nem existe, Yahshua. Provando na Bíblia que Romilson mente. Eu vou provar hoje na Bíblia que o Arcanjo Miguel não é Jesus, que o Romilson mente nas suas declarações, e nós vamos ver isso dentro da palavra de Deus. Antes eu gostaria que você se inscrevesse, desse o seu like para fortalecer o canal, que você ativasse o sininho de notificação, porque vai chegar vídeos novos para você, e que você compartilhasse. Compartilha, porque o que essas pessoas estão fazendo, propagando mentira, estão se esforçando para propagar mentira, você pode se esforçar para propagar a verdade e evitar que várias pessoas venham cair no abismo. Bom, sem mais demora, a primeira coisa que eu vi o Romilson falando é a respeito de que Jesus é Miguel. Colocou aí, aqui no link da descrição tem aqui o vídeo dele, você vai assistir para você tirar suas próprias conclusões. Colocou lá vídeo do rapaz adventista falando, dicionário, ele colocou várias coisas. Primeira coisa que eu quero que você entenda é o seguinte, tá certo? A respeito do gnosticismo. Gente, essa coisa de que Jesus, ele é o Arcanjo Miguel, mas isso é antigo, gente. Isso é, faz tempo. Isso é coisa de muitos tempos. Você acha que foi o Romilson que disse isso em 9 de janeiro? Você acha que ele disse isso ontem e aí hoje é uma nova revelação? Os testemunhos de Jeová falam isso há mais de 100 anos. Os adventistas falam isso. E nem foram eles que começaram com essa história. Esse negócio de que Jesus é o Arcanjo Miguel corporificado começou no século II, a partir do século II da era cristã, ou seja, há mais de 1500 anos atrás. Então você não acha que ele falou ontem, dia 9 de janeiro, eu estou gravando esse vídeo dia 10, você não acha que ele falou ontem que hoje é uma nova revelação? Não é. É uma continuação de uma heresia. Os gnósticos, os gnosticistas, eles acreditavam, por exemplo, no livro de Enoque, tá certo? O livro de Enoque é cheio de anjos. Os gnosticistas cultuavam a anjos e por aí vai. E outros grupos gnósticos também fizeram isso. Para combater o gnosticismo, João, Paulo, os apóstolos escreveram seus textos inspirados por Deus. Um deles eu vou ler aqui, João capítulo 1, a partir do versículo 1 até o 3. Diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, Deus com D maiúsculo. Ele estava no princípio com Deus, novamente com D maiúsculo. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Por que eu disse com D maiúsculo? Porque é Deus mesmo, Deus. Entendeu, gente? Deus. Então, vou ler mais um texto aqui agora, que está em Filipenses capítulo 2, e o versículo 5 e 6. Então, logo de cara, o apóstolo João começa falando no seu evangelho de que ele é Deus, para não deixar nenhuma dúvida. Bom, Filipenses 2, 5, 6 diz assim: tende em vós mesmos o sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Deus com D maiúsculo. Bom, esse texto, ele diz por si só, né? Ele não julgou por usurpação ser igual a Deus, embora ele é Deus. Detalhe, você sabe o que significa a palavra subsistir? Você depois pode consultar aí no seu dicionário. Permanecer, conservar, durar, manter-se, sustentar-se. Ele se sustenta por si só, porque é Deus, porque tem poder para isso. Você entende a
a diferença das heresias que o Romilson Ferreira fala, e eu vou gravar um vídeo falando desse tal de Deus porco que ele fala. Quero deixar bem claro aqui que eu não gosto de falar isso, mas vou ser obrigado a falar pela arrogância com que ele gravou. Esses falou, esses caras não sabem nada, não manja nada, não sabe nada. O Romilson, ele não entende de latim. O Romilson não entende de grego. O Romilson não entende de hebraico. O Romilson mal entende de português, porque não conjuga os verbos decentemente. Por exemplo, ele fala as passagens, os textos. Não é as passagens, Romilson, é as passagens. E se conjugar bem os verbos. Os textos. Tem S, tem que apresentar a palavra S. Ao Romilson, ele não sabe o que é S. Ele não estudou S na escola. Ele não sabe o que é um verbo. Tá certo? Então, nem português direito ele entende. Ele quer se meter a latim. A latim, a hebraico, a grego. Mas nem precisa, né? Porque a própria Bíblia, ela mesma se explica. Agora, eu queria saber o seguinte. Ele fala tanto, ele citou inclusive Judas, ele fala tanto que o arcanjo Miguel é Jesus, o Testemunha de Jeová fala também, fica repetindo. Vamos ver aqui o que diz em Judas, versículo 9, né? Eu coloquei Judas 9 porque Judas só tem um capítulo. Judas, versículo 9, diz assim, olha, contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda. Jesus não tem capacidade para repreender Satanás. Ele tem que mandar Deus repreender. Que história é essa? Se ele era o verbo estava com Deus e o verbo é Deus. Ele não pode repreender Satanás? Você percebe como que a Bíblia desmascara esses falsos profetas? Agora, vamos procurar entender uma situação. Vamos lá em Marcos, o capítulo 12. Agora você já vai entender por que eu li esse texto aqui. Então você notou claramente aí que o arcanjo Miguel não repreendeu Satanás. Ele disse, o Senhor te repreenda. Vamos ver se esse é um procedimento ao qual Jesus está habituado ou acostumado. Marcos capítulo 12, versículo do 23 ao 25, diz assim, não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, capeta, né? O qual bradou, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Viestes para perder-nos? Bem seis quem é, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, não mandou Deus o repreender, ele o repreendeu, dizendo, cala-te e sai desse homem. Ou seja, o capeta começa a falar, Jesus fala, cala a boca e sai dele. Essa é a forma como Jesus trata com Satanás. E aí eu pergunto para você, Jesus sendo homem, que tem um corpo inferior, e você lendo a Bíblia você nota que o corpo do anjo é superior ao nosso corpo. Jesus na forma humana repreendeu Satanás, e como anjo, entre aspas, porque Jesus não é anjo, ele é Deus, ele não é o arcanjo Miguel, só na cabeça do Romilson. Jesus sendo um anjo, ele manda que Deus repreenda Satanás? É um pouco estranho esta ideia, não é verdade? Bom, e agora eu vou encerrar aqui o vídeo lendo o Apocalipse capítulo 5 e o versículo 12 e vamos enterrar de uma vez por todas esta grande heresia do senhor Romilson Ferreira. Apocalipse capítulo 5, versículo 12. Proclamando em grande voz, digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e força e honra e glória e louvor. Anjo pode receber louvor? O que vocês acham?
E aí eu já vi o Romilson falando a respeito da Trindade, gravarei um vídeo a esse respeito. Já vi o Romilson falando sobre o livro herético de João, que não é herético, só na cabeça dele. Gravarei um vídeo desmascarando este falso profeta. E já vi também ele falando que o nome de Jesus é Yahshua. Desmascarei também este falso profeta. Mas eu te pergunto, pode cultuar anjos ou é idolatria? Porque ele fala que a Trindade é idolatria. A Trindade não é idolatria. Mas cultuar anjo é idolatria. A própria Bíblia, no livro de Apocalipse, relata um texto onde João se ajoelha. E eu não vou ficar lendo mais a Bíblia, senão vai estender muito. Ele se ajoelha e ele fala: levanta, adora a Deus. Agora, os gnosticistas, eles utilizavam o livro de Enoque, que não tem na Bíblia, é herege, e eles cultuavam a Deus, percebe? Há 1900 anos atrás, e o Romilson faz o mesmo. Adora Yahshua, se ele é um anjo, ele é idólatra. Ele mesmo se refuta. Se ele fala tanto contra a idolatria, o nome pagão, que só ele enxerga o paganismo neste nome, por que ele adora Jesus, sendo que Jesus é apenas um anjo? Percebe onde eu quero chegar? Gente, Deus abençoe. Aqui no link da descrição tem vídeos recomendados por mim e gravarei vídeos desmascarando esse falso profeta. Até a próxima.